Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Quero convidar os irmãos para a leitura do texto bíblico que se encontra em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Versículos de 6 a 13. Gostaria nesta manhã, dentro deste mês de missões, convidar os irmãos para refletirem sobre a obra missionária de Jesus, com o tema A Metodologia Missionária de Jesus. Leiamos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não os receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém. Há textos paralelos a este, em Mateus, em Lucas. Há também o texto a respeito dos 70, em que Jesus pratica basicamente a mesma metodologia, de modo que estes textos estarão aqui na referência também. Como Jesus praticava a obra missionária? Como nós pensamos a obra missionária? Será que há alguma divergência entre o que Jesus fazia e como ele praticava a obra missionária, e nós, nos nossos dias? Quero crer que não haja muita diferença. Nós também buscamos no Novo Testamento a metodologia correta para fazermos a obra missionária. Contudo, há alguns critérios de Jesus e há algumas práticas que podem chamar nossa atenção, e é sobre isso que eu queria também chamar a atenção dos irmãos nesta manhã. Geralmente, nós pensamos missões de forma retilínea e distante. Fazer missões é ir para longe de casa. Essa ideia de missões como uma obra realizada digamos, distante de nós, é muito comum, uma vez que as campanhas missionárias, elas são feitas exatamente para atingir aquelas regiões que estão distantes de nós. Jesus praticava missões em comunidades e aldeias ao redor dele, melhor dizendo, ao redor de Cafarnaum, onde ele vivia, ao redor do mar da Galileia. Se nós pensarmos então Cafarnaum e o mar da Galileia como sendo o lugar de onde Jesus partia, nós vamos então conseguir visualizar isto. O texto fala de missões como Jesus fazia,
na circunvizinhança. E aqui, esta palavra é uma palavra-chave. Há uma palavra específica que aparece no texto e que na tradução não fica, talvez, muito explícita, que é a palavra círculo. Literalmente, círculo. No grego é kikloi, mas é porque a sonoridade das consoantes não são as mesmas mais, não é? Mas círculo é basicamente a transliteração desta expressão grega kikloi. Então, aqui se diz que Jesus, ele percorria as aldeias. Também a ideia aqui é a ideia de percorrer em torno de, ao redor de. A preposição que é juntada à palavra ir, ou caminhar, é a expressão para indicar o entorno, ao redor, é a preposição peri, no grego, significa ao redor de. Então, significa isto que Jesus tinha uma metodologia missionária que ele praticava, tomando como ponto de partida a sua cidade e o mar da Galileia, e daí então, em círculos, ele ia alcançando os arredores de seu lugar. Então, Jesus conduziu os apóstolos a andar e a evangelizar por círculos, por aldeias, cidades, ao redor de um centro de apoio missionário que era Cafarnaum, e o grande lago da Galileia, que era o palco de Jesus. Então, este andar em círculo, ou caminhar ao redor de, ou circular por todos os lados, era o modo da prática de Jesus. Então, circular os arredores, e ao fazer isto, ele ia ampliando o espaço geográfico em torno dele. Missões, então, é olhar em redor. Parece simples, mas é muito importante. Olhar ao redor de mim, você olhando ao redor de si, a igreja olhando ao redor de si, e indo, e ampliando, e então realizando missões em círculos cada vez mais abrangentes. É claro que Jesus evangelizou em outras regiões mais distantes, e foi, como eu disse, este ato de Jesus, talvez o que mais influenciou o conceito de missões, de ir a lugares mais distantes. Mas Jesus também, ele trabalhava no seu lugar, nos locais ao redor dele. Ele trabalhava a região ao redor de sua cidade, e daí então para todas as terras adjacentes. Mas o modelo de missões em círculos propagadores, sem dúvida que é muito sugestivo para nós. Jesus mantinha o polo, mas atendia todos os outros lados geográficos da região: norte, sul, leste, oeste. Este modelo sugeria os círculos concêntricos da evangelização. Jesus era o mestre, o líder, o Senhor, que enviava os apóstolos e os recebia de volta. E é magnífica aquela passagem quando ele recebe, não é, os 70 de volta, e eles chegam maravilhados com tudo que acontecera, e Jesus diz a eles: não vos maravilheis,
por conta do que aconteceu quando vocês estavam na obra missionária. Vocês devem se maravilhar, porque o nome de vocês está registrado no livro da vida. Bem, tudo guiava ao redor, ou girava ao redor do Senhor. Missões é uma obra que gira ao redor de Jesus. Não era apenas um centro geográfico, e sim um centro de autoridade missionária, que era o Senhor Jesus. O verso 7 diz: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, tudo em torno de Jesus. Qualquer lugar geográfico pode ser um centro de evangelização de sua circunvizinhança, porque o centro de autoridade é móvel, ele se desloca. E isso se parece muito com a imagem que Ezequiel registra da visão que ele teve do Senhor e os seus carros, não é? Enquanto Israel pensava que o lugar fixo de Deus era o templo de Jerusalém, e este templo tinha sido completamente destruído, então não havia mais lugar para o Senhor na terra. E de repente Ezequiel tem a visão deste Deus que se move sobre toda a terra, esta autoridade que se movimenta, visita, que de fato assiste em toda a terra. A obra missionária é assim, é um carro que se movimenta sobre toda a terra. Esta é a primeira incursão missionária registrada nos evangelhos, através do ministério dos apóstolos, mas há também aquela outra, através dos 70, e ainda a última, que é da grande comissão. E quais foram os passos de Jesus aqui? Primeiro ele chamou os 12, organizou a sua equipe e deu orientações. Ele dividiu de 2 em 2, tanto aqui com os 12, quanto depois com os 70, deixando para nós esse padrão e de estrutura na evangelização. Há várias razões para formar duplas de discípulos, especialmente dentro da compreensão que os israelitas tinham de testemunho. Testemunho era sempre válido a partir de 2 pessoas. Então é apoio mútuo. A Bíblia está repleta de exemplos de reforço mútuo na obra de Deus. É Moisés e Arão, é Josué e Caleb, é Noemi e Ruth, é Davi e Jonatas, é Elias e Eliseu, é Jeremias e Baruque, é Esdras e Neemias, é Ageu e Zacarias, sempre duplas. Depois o testemunho é forte, quando é dado por 2. 2 testemunhas indicam credibilidade, segundo Deuteronômio 17, 6. Eram no mínimo 2 testemunhas para selar um julgamento. Depois, formar um par significa construir companheiros de jugo. Levai as cargas uns dos outros, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Você pode descobrir outras razões para esta formação, mas estas são muito interessantes. Bem, Jesus lhes concedeu autoridade espiritual. Ter autoridade espiritual é fundamental para o trabalho missionário. Na estratégia de Jesus, nesta metodologia missionária de Jesus, quem faz missões precisa de ter a autoridade para fazer. Afinal, ninguém se intromete na vida de alguém se não tiver a autoridade para se intrometer. E fazer missões é intrometer-se na vida de alguém. É preciso ter autoridade para dizer que a pessoa é pecadora. É preciso ter autoridade para dizer a ela que o pecado dela tem cura. É preciso autoridade do nome de Jesus para dizer: em nome de Jesus te digo, levanta e anda. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Jesus ordenou as regras de conduta também dos evangelizadores, regras que muitas vezes não são respeitadas hoje. É a ética que Jesus estabelece, ética para os apóstolos, ética para os pregadores, ética para os 70, e mais, é a ética do próprio Jesus Cristo, e é a ética do reino. Então o que Jesus nos ensina em sua ética? Primeiro, a urgência da mensagem, ou seja, a primazia da pregação. A ética requer, de fato, um compromisso radical, ou seja, falar em ética missionária é falar em compromisso com a obra missionária. Nenhum peso, nenhuma defesa, não deviam levar coisas pesadas, não deviam levar espada, por exemplo. O alforje devia ser bem leve, nenhuma riqueza, nada de coisas que fossem ser um obstáculo no cumprimento da vocação. Deviam levar o peso da pregação, o peso do evangelho, mas não o peso de coisas. Seriam pobres das preocupações do mundo e ricos da provisão do evangelho do reino. Podiam levar um cajado apenas, aqui chamado de bordão. O cajado servia de apoio nas caminhadas, como aquele bordão de Moisés, no qual ele se apoiava e se apoiou no deserto, quando Israel lutava. Também como a vara de Arão, que era a sua companhia, e que floresceu, e foi guardada, não é? No Santo dos Santos. O Salmo 23 diz: o cajado do Senhor é consolo e paz. Este é então o instrumento do pregador. O bordão ou o cajado era para lembrarem do chamado, da vocação, da missão, do ministério, daquilo de que foram encarregados. Números 18, de 1 a 7, é uma boa referência para isto. Bem, segundo ponto da ética, é que a natureza da obra missionária é a paz. Paz. Jesus recomenda aos discípulos que quando eles chegassem num lugar, eles entrassem numa casa e anunciassem a paz. E se a casa os recebesse e acolhesse a paz, então eles deveriam dizer: paz seja convosco. É a paz entre o homem e Deus, é a paz entre os homens, é a paz espiritual, a paz que excede todo entendimento, é a paz que guarda os nossos corações. Isaías 52:7 diz que formosos os pés daquele que anuncia a paz, as boas novas, o evangelho. Deviam usar uma túnica única. Isso indica que deviam agir depressa, antes do inverno. Aqui é uma sugestão do Henry, no seu comentário, analisando a estação do ano em que Jesus enviou os seus apóstolos para pregar. A ética de Jesus, então, recomendava ainda a simplicidade, a prudência, recomendava que eles agissem graciosamente. Na obra da pregação, é assim. Então, quando entrardes ou forem recebidos em alguma casa, fiquem nela até completar a tarefa. Não fiquem de casa em casa, incomodando. Fiquem na casa que vos receberam. Eles deviam, então, ser discretos na comunidade. Pregar o evangelho não é fazer show, não é montar um circo. É ir de casa em casa, discretamente, muitas vezes até, digamos, silenciosamente, não é? Procurando conhecer o terreno que se está pisando, conhecer as pessoas, dar a elas o que elas realmente estão precisando. Então,
Assim Jesus ensinava. Eles deviam oferecer o evangelho gracioso e gratuitamente. De graça recebestes, de graça dai. Isso é uma grande exortação para muitos ministérios atualmente, e para que nós tenhamos cuidado com aquilo que estamos fazendo, em termos da economia da igreja e da economia do reino. Nós não podemos colocar preço na bênção, nós não podemos colocar preço na salvação, nós não podemos colocar preço na cura, nós não podemos colocar preço no poder da ação de Jesus na vida da pessoa. De graça recebestes, de graça dai. Hoje nós temos empresários da fé, nós temos, shows, cantores que cobram um absurdo para poder realizar um show, estão se enriquecendo à custa do evangelho. Pregadores que cobram para visitar a sua igreja para dar palestras, alguns até para fazer palestra cômica. A gente paga para rir dentro da igreja. Isso não é o que Jesus recomendou, isso não é ético, isso não é moral. Isso compromete o valor do evangelho. O evangelho é para ser recebido como graça do Senhor. O perdão é graça do Senhor, a salvação é graça do Senhor. Nesta ética, por último, o evangelho é escolha. A rejeição é uma escolha, assim como a aceitação é uma escolha. Não pode ser, portanto, um constrangimento. Não pode, de forma alguma, ser um tipo de assédio. Quem ouve, quem recebe, tem que ter a liberdade diante de Deus de dizer sim e de dizer não. Ninguém deve ser forçado ao arrependimento. Também, se for rejeitado, não deve ser vingado. Não pode haver vingança quando o evangelho é rejeitado. Se fomos esbofeteados, ofereça o outro lado da face. Não busque a vingança, não tenha raiva de quem não aceitou o evangelho. Permaneça amigo, permaneça gentil. Saia e bata a poeira dos pés de Jesus e deixe o juízo deles com Deus. Bem, eles saíram então para pregar, de 2 em 2, ao seu tempo, no lugar indicado. Foram enviados por Jesus. Não é declarada a direção que cada dupla seguiu. Eles foram pelo menos em 6 direções, porque eram 12. Os 70 foram em 35 direções, porque eram 70. E foram ao povo circunvizinho, pregando, chamando ao arrependimento, anunciando a paz, anunciando a chegada do reino de Deus. Seguiam o exemplo de João Batista, obedeciam ao mandamento de Jesus. A obra missionária era feita então com um conjunto de ações: a pregação, o ensino, a exortação, as promessas, o atendimento espiritual, a libertação das opressões, o atendimento dos enfermos, o consolo, várias ações, dependendo da necessidade, dependendo da comunidade. Tudo isso em números extraordinários, porque aqui diz que muitos, esse foi o relatório dos apóstolos. O arrependimento gerava mudanças profundas nas vidas que recebiam a pregação do Evangelho. O que eles pregavam era, portanto, uma mensagem de mudança, de transformação. Pregavam o arrependimento. Arrependimento aqui é a palavra metanoia, ou seja, a mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de coração, mudança de atitudes, mudança de vida. A mudança envolvia pensamento e coração. Esse é o sentido
da palavra conversão. Missões, então, é isto: círculos concêntricos que se movem. Somos nós mesmos, a partir de Cristo, que formamos os círculos da graça e da pregação do Evangelho, que se espalham ao nosso redor, ao redor de onde nós estamos. Jesus visitava as aldeias circunvizinhas para ensinar. Missões é o nosso movimento para alcançar 360 graus de cidades vizinhas, de regiões, de países, do planeta. O segredo da prática de Jesus é simples: olhar ao redor, começar em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, a Judéia, a vizinha Samaria, os romanos, os gregos, os sírios, os africanos, os estrangeiros e até o último da terra. Mas onde começa? A partir de nós, até alcançar todo o estado, todo o país, todo o mundo. Então, trace o seu círculo, inicie o seu ministério de discípulo ao redor, testemunhando, revelando-se como cristão. Não esconda a sua identidade, não esconda a sua personalidade cristã, não esconda os seus talentos, não esconda a sua voz, partilhando a fé, estendendo as mãos, estimulando a fé naquele que não crê, falando a respeito de Jesus, orando, impondo as mãos, espalhando o shalom, a paz, que é a grande necessidade dos corações hoje. Nós conhecemos a paz, nós somos portadores da paz, e por que então não compartilhar esta paz que temos através do Evangelho de Jesus Cristo ao nosso redor? Mateus 9:35, completando esta mesma passagem de Marcos: e ia ao redor por cidades e aldeias, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e estressadas, como ovelhas sem pastor. O que cura, na verdade, o estresse? O que cura a aflição e a ansiedade? O pastor que cuida da ovelha. Isso acontece porque a ovelha não tem pastor, porque a ovelha não tem aquele ombro para ela se encostar, não tem aquele ouvido amoroso para escutar. Quando Jesus tinha 12 apóstolos, os enviou. Quando tinha 70 discípulos, os enviou. Quando foi aos céus, tinha 120 e os enviou. O que você acha que ele faria conosco? Nos enviaria. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que sejamos todos então praticantes dessa metodologia missionária de Jesus. Amém?